Eu E aí, voto meu em amigo? Bolsonaro. Em quem você vota e por quê? Lula. Fala galera, aqui é o Netinho e hoje a gente tá aqui no calçadão de Nova Iguaçu, perguntando a algumas pessoas quem eu devo votar, Lula ou Bolsonaro e por quê. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa hoje, hein? Ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, RJ Netinho, e seguir lá no Instagram pra acompanhar tudo. Valeu? O senhor vota no Bolsonaro? Correto. Por que o senhor vota no Bolsonaro? Eu sou defensor da família, dos valores, dos princípios, da ética, de comprar, pagar, de vender, receber. Eu acho que nós tivemos um governo onde nós tivemos aí ministros técnicos, né? Não foi partido político. Mentira! Eu acho que como todo governo não dá para zerar 100%, mas a gente tivemos um governo sem corrupção até o presente momento. É mentira! Tudo me leva a crer que a gente deve dar continuidade, até mesmo porque que se a gente vive numa democracia, leva a crer que o presidente atual tem 3 anos e meio, tem 4 anos. Então, assim, para equilibrar uma democracia, enquanto o outro lado governou 16 anos, então vamos dar mais uma oportunidade para ver o trabalho que o cara vai apresentar. Até mesmo porque nós tivemos aí 2 anos de pandemia, tivemos inúmeras situações adversas no Brasil e mesmo assim a economia está rodando, o pessoal está trabalhando, as pessoas vindo e também nós lutamos pela liberdade, porque não adianta a gente não ter liberdade. Esse é o meu ponto de vista, que eu continuo com o Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro, eu sou Brasil e nesse momento o Bolsonaro me representa, essa é a minha colocação. E o que o senhor acha quando o Bolsonaro na campanha dele falou que não ia se aliar ao Centrão? Se alinhou ao Centrão, deu cargos e ministério para outros deputados, no caso do Moro, que o Moro era o super-ministro do Bolsonaro. A chinela vai cantar mesmo, meu. Eu estou aí com quase 50 anos. A galera de 50 anos lembra do antigo mercado Cobal. O Cobal, ele era o varejista da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento de Alimentos, que, se eu não me engano, acho que é desde o governo Sarney, então nem é o governo do PT. A Conab era responsável por regular os preços dos alimentos. O que a Conab sempre fez? Uma política governamental da Conab. Ela compra os grãos mesmo antes dos grãos serem plantados. Para o agricultor, isso é uma grande vantagem, porque ele foge das intempéries climáticas, se vai chover, se vai... pestes, um monte de coisa, porque ele tem uma parte dos seus grãos vendidos ao governo. O governo compra esses grãos, coloca nos seus armazéns. Quando vem a entre-safra, o governo coloca no mercado, na Bolsa de Valores, a sua quantidade de grãos para vender. certo? Isso faz regular o preço dos alimentos. Então, desde após mandato Sarney, os outros governos vieram ampliando a capacidade de compra do governo, de compra de grãos. O governo do PT, o período do governo do PT, foi onde se aumentou a quantidade de armazéns. Então, automaticamente, o governo comprou mais grãos. Este governo reduziu, tem uma reportagem de 2020, se não me engano, do UOL, que o estoque de milho, arroz e soja estão zerados. Este governo está leiloando os silos que são do governo, que são da Conab. Então você não consegue fazer barganha, regular os preços na entre-safra. Isso automaticamente aumenta o preço da carne, porque soja e milho são para produzir também ração para o gado. Verdade. Então, se a matéria-prima que você precisa engordar o gado, aumentou, então o preço da carne também vai aumentar. Então, assim, eu sou Lula por um simples motivo. É de um programa governamental que venha regular esses preços dos alimentos. Até a saída da presidente Dilma, nós comprávamos 1 litro de óleo a R$3. Hoje está 12. Isso não precisa ser nenhum economista falar isso. A dona de casa que cuida dos seus filhos, muitas vezes são mães solos, elas sabem disso. Ela não consegue mais fazer a compra do mês, a básica. Cara, se a galinha não estivesse chorando, o pobre não estava comendo proteína. E 30 ovos que era R$10 está 14. Até o ovo
tá mais caro. Entendi. O que o senhor acha da proposta de campanha do Lula referente a essa aliança que o Lula tem feito com muita gente do Centrão? O que você tem achado disso, dessa articulação que o Lula está tendo com muitos partidos do centro, com Alckmin, que sempre foram adversários políticos, sempre teve aquela situação do Alckmin chamar o Lula de bandido, que ele era do PSDB. O que você acha dessa união que está rolando do Lula com todos esses partidos de centro? Você acha que é um movimento correto, é um movimento bom, é um movimento que está para, vamos dizer assim, reestruturar a política? Complicou. Eu sou comerciante em Nova Iguaçu, então assim, não dá para você abrir uma empresa, você batendo no fiscal, batendo no prefeito, batendo no vereador. Você não vai chegar a lugar algum. Entendi. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa sozinho. E uma prova viva é isso, que a gente nem na nossa casa a gente manda. A gente tem que ter a opinião dos nossos filhos, da nossa esposa, para chegar ao equilíbrio. Então, o presidente Bolsonaro, ao meu ver, ele achava que poderia, porque ele foi eleito nas urnas para isso. Entendi. E infelizmente não. Governar sem um Congresso? Não tem como. Não existe Então, essa possibilidade. O senhor acha que o Bolsonaro já sabia disso e mentiu na campanha falando que iria governar 100% técnico sem se aliar ao Centrão? Ou ele não sabia e quando chegou lá ele viu que não dava? Eu não acho que é uma mentira, porque é muito fácil eu falar para as pessoas que eu vou governar minha empresa sozinho. E sozinho a gente não chega. A gente tem um exemplo básico aí, por exemplo, até Jesus, que era onisciente, onipotente, onipresente, ele achou que precisou dos discípulos, que precisou das pessoas. Então, assim, eu não acho que ele mentiu, ou pode ter sido também. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas eu acho que ele falou assim, eu fui eleito por 28 anos, eu estive no Congresso, e eu acho que as pessoas me legitimou nas urnas, e eu vou tentar. E até tentou, nos últimos 2 anos, ele tentou, não cedeu, até que estava Rodrigo Maia, né, que foi uma catástrofe para o Brasil, à frente da Câmara dos Vereadores como presidente, e ali a gente tivemos o caos que teve. Então, assim, tentou, mas governar o Brasil não tem, até porque o Executivo não faz nada sem o Legislativo, não tem como. Tá certo. Cara, eu morei na Ilha Grande, né, por um bom tempo. Eu posso dizer pra você que camarão com chuchu é muito bom. Melhor Lula com chuchu. Realmente, né? Lula também. Lula com chuchu também. Bom. Realmente, eu troquei o fruto do mar. Tudo combina com chuchu. Né? Então, assim, o mais importante para nós é defender a democracia. Certo. Alckmin, o Centrão, com relação a pessoas que são progressistas, Certo. não? Foram adversários políticos. Oponentes nas ideias, nos métodos. Verdade. Mas não foram Na forma inimigos. de chegar ao poder, né? Ali pela não ideologia. foram inimigos. Verdade. Não foram inimigos. Nunca foram inimigos. E todos eles, quando foram assumiram seus mandatos, seja presidente ou a governador, eles governaram para a população. Verdade. Para reduzir esse abismo que tem entre os mais favorecidos e os menos favorecidos. Né? Então você fala aliança com o Centrão. Eu acho que não tem, eu acho que existe um acordo programático. Porque o Centrão não é bolsonarista. Centrão é Centrão. Centrão defende o Centrão. O Centrão defende interesses próprios. É verdade. Era de se imaginar. E o que o senhor acha das fraudes e corrupção que ocorreu no Ministério da Educação com as barras de ouro? O que o senhor acha dessa situação que ocorreu lá com o ministro, que o Bolsonaro falou que botava a cara no fogo por ele? Olha, eu vejo a imprensa assim como todo mundo. A nossa alimentação é a imprensa, todos os meios de comunicação, internet, televisão aberta. Então é o seguinte, até o presente momento, no meu entendimento, se os amigos aqui tiverem contraprova, beleza. Até então não tem nada aprovado. O Bolsonaro falou que no ministério dele, todos os ministérios seriam pessoas totalmente técnicas e que não haveria sequer corrupção.
E quando pegaram esse ministro da Educação com toda essa fraude com os pastores da Barra de Ouro, o próprio ministro, em ligação com a filha dele, afirmou que estava fazendo a mando do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro diz que no ministério dele não iria ter nenhuma corrupção e acontece um caso desse, você não acha um pouco incoerente da parte dele? Não, eu acho que assim, nós vamos, para nós governarmos uma empresa, para nós governarmos um Brasil grande, tão grande como o país, você vai se cercar de um monte de gente. E outra coisa, no nosso veio a gente escolhemos pessoas boas, a gente não escolhe pessoas ruins, a gente escolhe pessoas boas. E no meio do caminho, infelizmente, as pessoas vão mostrar o caráter delas. Assim, isso não quer dizer que o presidente tem que ser, que ele é responsável por isso. É claro, ele é o presidente do país, ele vai responder por essas pessoas, mas nem sempre nós vamos escolher as pessoas certas para as coisas certas. Entendeu? Infelizmente vai haver desvio de conduta, sim, em qualquer situação. Realmente. Que tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Aí a gente vai voltar de novo lá a questão do agronegócio. O agro é mais vantagem vender o grão para fora Do que vender internamente. A Ford, por exemplo, qual é a desvantagem da Ford aqui que ela saiu? A Ford já tem a Ford lá fora. Para que a Ford vai produzir aqui para exportar, se o mercado interno está desaquecido? Exatamente. Então a gente vê que muitas fábricas realmente começaram a fechar no governo Bolsonaro. A gente teve muitos problemas com isso. O que o senhor acha de uma pessoa comprar 51 imóveis com dinheiro vivo? Eu vou falar por mim, tá? Tá. Eu tenho 16 imóveis, tá? Se você for olhar nas nossas escrituras lá, tem comprado com moeda corrente. Então, ao longo da minha vida, vou fazer 50 anos de idade, ao longo da minha vida eu comprei 16 imóveis. Se você colocar minha mãe, meus irmãos, meu pai, vai passar disso aí. Então, assim, para mim isso é uma alegação que não tem fundamento. Mas a alegação é comprar em dinheiro vivo, não é transferência. Não, se você olhar... 51 imóveis em dinheiro vivo. Não. Se você for olhar nas escrituras, lá nas escrituras minhas, vai falar comprado em moeda corrente. Não, sim, só que a investigação que foi feita não foi só em questão de moeda corrente. Moeda corrente eu também sei como é que funciona, é qualquer transferência, ou compra ou depósito. Só que foi feito um levantamento de que boa parte dos imóveis que foram comprados pelo Bolsonaro e sua família, 51 tem boa parte, mais da metade com dinheiro vivo. Exemplo, imóvel de 3 milhões de reais, 1,5 milhão em dinheiro vivo. O senhor acha isso normal? O senhor não acha que pode ter alguma coisa errada nesse meio? Eu sou do tipo do seguinte, aonde tiver qualquer situação tem que haver investigação e essas pessoas têm que ser punidas, independente de ser Lula, presidente, Bolsonaro. Lula. Eu acho que tem pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, o senhor concorda que se o Bolsonaro estiver realmente envolvido nesses esquemas de corrupção, tem que ser punido? Jogado? Tem que ser punido. Aham, sei. Tem Então que tá ser certo, punido. isso aí. Eu acho que a gente não tem que defender bandido, a gente não tem que defender ladrão, a gente não tem que defender corrupto, a gente não tem que defender, a gente tem que colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então, no caso, comprovado essas fraudes do Bolsonaro, o senhor não votaria no Bolsonaro? Não votaria. O que você está sentindo agora? Felicidade. Então, assim, mas aí respondendo a sua pergunta, a questão, o Centrão, a nossa prioridade hoje da população brasileira é em defesa da democracia. Nós temos divergências de ideias, mas não temos divergências de humanidade. Eu sei que fica complicado, a gente fala eu sou professor, né? É complicado às vezes explicar para os cidadãos essa diferença, né? Porque rico e pobre vai sempre existir. O socialismo ou o comunismo, eles não vão destruir nada disso. Sempre vai ter essa diferença econômica. Isso sempre vai existir. Mas o que nós lutamos é para que não tenha mais ninguém passando fome. Para que todo mundo tenha um teto, oportunidade de fazer a faculdade. Sim, porque essa coisa da meritocracia, porque tem um pobre que chegou ao nível superior e o outro que não chegou, isso é exceção, cara. Meritocracia, todos têm o mesmo ponto de partida.
E não temos o mesmo ponto de partida. Então, no caso, o senhor defende a social-democracia, que é adotada na Finlândia, na Suécia, em países... Esses do países, primeiro mundo. Primeiro mundo. Filho do governador estuda com o filho do alfaiate. A mesma Sim. escola, a mesma faculdade. E aí sim se tem a meritocracia propriamente dita. Todos têm acesso à educação, à mesma educação. Todos têm acesso aos mesmos médicos, aos mesmos alimentos. Mas não que isso impeça que cada um tenha os seus próprios meios de produzir suas conquistas, que é o que você falou do rico e do pobre. O cara vai, com certeza, quem é rico vai ter uma Ferrari, mas quem é pobre também vai ter condições de ter um carro bom que vai conduzir ele aonde ele quer ir. O rico vai ter a Ferrari. O pobre muitas vezes não quer nem ter o carro, cara. Ele quer ter um transporte público de qualidade, de baixo custo. O nome já fala, transporte público. O governo tem que garantir isso. Uma coisa que as pessoas brigam muito sobre direitos humanos, as pessoas têm um pensamento muito superficial do que é direitos humanos. A Carta Universal de Direitos Humanos vem após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo está devastado. É responsabilidade dos governos garantir direitos à população. A se alimentar, emprego, habitação, transporte, saúde, lazer. O senhor sabe quanto é o salário de um deputado federal? 32 mil, 33 mil, eu acredito. E de um senador? Não sei te dizer nesse momento. Mais ou menos isso aí. Só acha que com esse salário é possível comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Depende do tempo, depende... 2000 anos depois. Depende 4 anos. Depende, não, ele já, se for falar do Flávio, ele já tinha sido deputado estadual no Rio de Janeiro. Quantos anos? Eu acho que foi por 2 mandatos. Então 8 anos. Com mais 12, com mais 4, né? Daria 12. Não sei te dizer que faltar direito. Depende muito, né? Entendi. Porque ele alegou, quando foi investigado, que ele tinha conseguido comprar pelas vendas de chocolate que ele tinha e pela atuação como advogado. Só que a Constituição veda deputados exercerem a advocacia quando estão em mandato. Então foi uma das denúncias que foi vinculada. O que o senhor acha que o Bolsonaro fez de bom para a sociedade brasileira? Quais foram os melhores projetos do Bolsonaro aqui para a sociedade, principalmente na Baixada Fluminense? O que o Bolsonaro fez de bom para a gente aqui? Eu não vou falar de Baixada Fluminense porque o presidente do Brasil ele não pode pensar na Baixada Fluminense. Ele tem que pensar no Brasil. Eu acho que os aumentos das enfermeiras foi bom, infelizmente tá parado, né, por causa de uma ação do ministro. Mas isso aí não foi o Bolsonaro que criou essa lei já é antiga. Ele sancionou a lei. Ele só sancionou. É uma lei que já veio antiga. Mas o presidente ele é executivo, assim, ele vai executar a lei. Então, falando assim, algum projeto, qual o projeto que ele fez? Tipo assim, um exemplo, outros candidatos, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real, devido à inflação. Qual foi o projeto que você viu que o Bolsonaro fez na campanha, que ele fez na campanha assim, vou fazer na campanha, e fez, prometeu e cumpriu? Eu não vou te lembrar aqui, pautar para você. Eu acho que o auxílio foi muito importante até para aquecer a economia. Mas o auxílio que ele propôs era de R$200. Correto, depois por incrível que pareça, quem apresentou a pauta para ir para R$600 foi o PT. PT, partido de esquerda e alguns partidos do Centrão. Vou te fazer uma pergunta, mesmo que eu fiz pro outro amigo, que é o seguinte. No governo PT, quais foram os benefícios que trouxeram para a sociedade, principalmente aqui para a Baixada Fluminense? Investimento de obras públicas. Eu sou fruto do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, os programas que foram implantados, o Bolsa Família é do programa do PSDB, Fernando Henrique e do Serra. O PT não fez lá um orçamento secreto para resolver isto. Ele definiu as rúbricas para se aumentar isso. O caso, a Baixada sempre foi historicamente conhecido por ser uma área dormitório, né? Exatamente. Sempre foi reconhecida, principalmente cidades mais afastadas, né? Queimados, Paracambi, Japeri. Realmente, a gente tem essa dificuldade de poder estar levando a infraestrutura, né? Que é o que o PT realmente buscou. Qual é a coisa
que o senhor mais gosta no governo Bolsonaro? Quando fica calado. É o melhor momento dele. É exatamente, o melhor E momento. qual é a pior coisa do governo Bolsonaro pro senhor? Machista, misógino, racista. Pra mim, a pessoa fala que Bolsonaro é fascista. Não, pra mim ele é neonazista. E qual o recado que você daria pro Bolsonaro agora se ele pudesse ver e te ouvir? Fora. E cadeia, tá? Meu irmão, muito obrigado aí, tá? Prazerzão aí, tamo obrigado aí pela entrevista aí. Tamo junto. Um abraço. Vou perguntar ao senhor, quanto o senhor acha que custa, em média, um almoço para um filho do senhor? Em média, uma criança de 3 a 4 anos, quanto seria um gasto, vamos dizer assim, bom, para alimentar bem uma criança? Quanto deveria ser pago para uma criança almoçar, tomar um lanche? Lanchar, jantar, Quanto você acha que deveria ser um gasto, assim, mais ou menos? Eu acho que hoje um razoável, bom, a gente vai Vamos comprar quantidade, né? eu acho que hoje uns 100 reais diária Para uma criança. seria bom para uma criança, para sua alimentação. O senhor sabia que o governo Bolsonaro cortou essa verba para as crianças e hoje as crianças recebem per capita 67 centavos por dia para merenda? O senhor sabia Não tinha disso? essa informação, não. Hoje o governo federal ele repassa às creches e escolas 67 centavos para poder comprar lanche, merenda para as crianças. O que o senhor acha disso? Se isso procede, eu acho um desrespeito. Dá os 5 reais pra pessoa, rapaz. Dá os dois ali, filmando ali, você pegando a pessoa que já paga 5 reais, ó. Dá os 5 reais pra pessoa. A situação ficou meio tensa aqui. Enfim, vamos finalizar. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado aí pelas informações. Deus te abençoe. Tá? Sucesso. Boa tarde, amigos. Está Boa desejando um tarde. final de semana maravilhoso. Pode ficar tranquilo. A gente tá gravando ali, chefe. Não, nada a ver, irmão. Valeu? Depois eu dou atenção pro senhor. Valeu! Netinho, Deus te abençoe. Só isso, obrigado aí. Valeu. Com Deus, um abração. Fica com Deus. Muito obrigado aí. abraço.